Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Lígia Brigman Peters, que é hematologista e conselheira do nosso Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, doutora Lígia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E nós vamos conversar hoje sobre leucemia, que está entre os 10 tipos mais comuns de câncer, segundo a Organização Mundial de Saúde. E, Lígia, eu queria começar te perguntando o que é leucemia. Leucemia, são leucemias, na verdade, né? A gente tem como definição que é classicamente um dos principais e o mais frequente tipo de câncer do sistema hematológico, do sistema que produz sangue, que produz células sanguíneas. Então, a gente diz que é câncer de sangue, popularmente conhecido, né? Existem diferentes tipos de leucemias. Elas podem ser classificadas como leucemias agudas, como leucemias crônicas. E elas podem ser subdivididas em leucemias linfóides crônicas, que é, sem dúvida, o tipo mais comum de leucemia que nós temos. E temos também as leucemias mieloides crônicas, que também é uma leucemia bastante prevalente. Então, são tumores que compõem os principais tipos de tumores, de todos os tumores, né? E dentro dos tumores hematológicos, as leucemias são os que a gente mais diagnostica no nosso dia a dia. Realmente só na leucemia, mas a gente sabe hoje que toda neoplasia ela veio de uma desregulação genética. Alguns fatores podem estar relacionados a questões do meio ambiente, que acabam por desencadear alterações genéticas, outras por questões comportamentais e algumas até por hereditariedade mesmo. Mas sim, toda a neoplasia, e no caso as leucemias principalmente, que se estuda muito isso hoje, estão relacionadas sim a alterações do na nossa carga genética, no nosso genoma. Lígia, e tem alguma faixa etária mais acometida pela leucemia? A leucemia na infância, a leucemia linfoblástica aguda, é o tumor mais comum na infância, Marcelo. As pessoas talvez até não se tenham em conta, né? Nossa, mas os outros tumores a gente vê muito em indivíduos adultos. Mas em criança, a leucemia, principalmente do tipo linfóide aguda, é o câncer mais prevalente, tá? E a gente também costuma ver muita leucemia em pacientes adultos e principalmente também em pacientes a partir da 6ª década de vida. Quais são os sintomas mais comuns que as pessoas devem estar atentas à leucemia? Então, depende muito do tipo de leucemia. Quando a gente diz lá na classificação, né, isso é uma leucemia crônica, muito provavelmente esse paciente talvez não sinta absolutamente nada. Ele vai fazer um hemograma de rotina, porque o médico solicitou, e neste hemograma você vai perceber uma alteração nos leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos. E muitas vezes, então, a partir de um achado incidental de um hemograma, você pode fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma leucemia linfóide crônica, de uma leucemia mieloide crônica. No caso das leucemias agudas, esse quadro costuma ser mais rápido e normalmente evolui com sintomas. Ou o paciente está extremamente anêmico, ou o paciente está tendo sangramentos, às vezes hemorragias, equimoses, sangramento gengival, sangramento nasal. Às vezes o paciente pode estar fazendo febre, vem com quadros infecciosos de repetição. Então, nas leucemias agudas, os sintomas normalmente são relacionados a essas alterações na produção das células sanguíneas. Lígia, existem fatores de risco associados ao desenvolvimento da leucemia? Então, a gente, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que irradiação, por exemplo, irradiação ionizante, os pacientes que sobreviveram, por exemplo, à bomba atômica, né, na Segunda Guerra Mundial, muitos desses pacientes desenvolveram leucemias na vida adulta, na adolescência e na vida adulta. Então, sim, existem alguns fatores, nem todos são conhecidos ou caracterizados como causas, mas a gente sabe, sim, que questões ambientais, fatores ambientais,
podem estar relacionados à gênese, ao desencadeamento dessas alterações genéticas, levando a uma leucemia. Então, e também questões comportamentais, como etilismo, excesso de bebida alcoólica, obesidade. Todos esses fatores, eles estão, sim, relacionados a um risco aumentado de desenvolvimento de câncer de maneira geral, inclusive também de leucemia. Fiz o diagnóstico de leucemia, vamos traçar um plano de tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Bom, primeiro é um especialista, né? A leucemia é tratado por hematologistas. O diagnóstico é feito dependendo, obviamente, do que você está observando na história clínica, no exame físico e principalmente nos exames laboratoriais, você vai definir o tipo de leucemia. E se isso é uma leucemia aguda, esse paciente normalmente vai ter que ser tratado. E aí a gente tem várias ferramentas no tratamento, desde quimioterapia, que é um tratamento tradicional, que nós já temos há mais de 50 anos, né, em uso e ainda hoje em dia ainda é muito utilizado, mas mais modernamente a gente tem tratamentos imunobiológicos, que a gente fala, imunológicos, alvo, em que você detecta a alteração genética e você tem um tratamento específico para aquela alteração genética. Então, os tratamentos hoje de leucemias agudas e também de leucemias crônicas, eles são muito personalizados. É para a leucemia, é para o tipo de leucemia que aquela pessoa tem, que não necessariamente é a mesma leucemia que a outra pessoa tem. Então, existem diferenciações, essas diferenciações são genéticas, são moleculares. E é a partir dessa definição, muitas vezes, molecular, que você vai definir a estratégia terapêutica. Lígia, explica um pouquinho para a gente a importância do transplante de medula óssea no tratamento da leucemia. Então, o transplante de medula óssea é uma ferramenta muito útil, muito utilizada. Nós, inclusive, em Santa Catarina, temos esse serviço, inclusive um serviço disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, né? E funciona aqui em Florianópolis. Então, o transplante de medula, ele vem como uma ferramenta para você tentar manter esse paciente com uma resposta completa, que a gente chama, um termo técnico que muitos pacientes que já conviveram com algum paciente nessa situação conhecem, que a gente chama de remissão hematológica. Então, é uma ferramenta no tratamento, ele normalmente não é o único tratamento e ele nunca é uma opção terapêutica para aquele paciente que não está indo bem da sua leucemia. O transplante de medula óssea é uma ferramenta extremamente útil para consolidar a resposta e manter essa duração dessa resposta. Os avanços em pesquisa hoje são importantes. Na área da leucemia não é diferente. Você podia explicar para a gente que avanços a gente tem hoje para os pacientes com leucemia? Olha, eu não tenho a menor dúvida, como hematologista e médica há já muitos anos, há várias décadas inclusive, que é fantástico a evolução que a gente teve nas últimas décadas em relação ao tratamento das leucemias agudas e também das leucemias crônicas. A leucemia mieloide crônica era uma doença que, quando eu comecei a fazer hematologia, era uma doença que não tinha cura. E para você tentar curar, você tinha que tentar transplantar esse paciente. E era uma situação que muitas vezes trazia muita morbidade e muitos pacientes acabavam falecendo por complicações. Hoje é uma doença tratável com uma terapia-alvo específica para a alteração molecular que o paciente tem, que é a causa da leucemia, e o paciente reverte completamente esse quadro tomando um comprimido por dia. Né? Então, assim, a evolução é fantástica, foi fantástica, continua sendo. A cada dia a gente recebe informações de novas descobertas, de novos tratamentos sendo incorporado, tanto que hoje o que a gente busca é personalizar o tratamento. Que leucemia o meu paciente tem, qual é o subtipo dessa leucemia, que alteração molecular ela tem, para que eu trate esse paciente chegando exatamente naquela célula doente que ele tem, tentando reverter aquela alteração que é a causa da leucemia. Então, sem dúvida, a evolução terapêutica nesses últimos 20 anos é fantástica e eu não tenho a menor dúvida que em muito pouco tempo a gente vai evoluir para cura de muitos subtipos dessas leucemias. A gente já tem hoje muitos pacientes curados por conta dessa evolução terapêutica, desse entendimento dessa biologia dessa célula.
É muito comum nós escutarmos que um paciente está em remissão da leucemia. Explica para a gente o que significa estar em remissão de leucemia. Desculpa, Marcelo. Estar em remissão é aquele paciente que não apresenta nenhuma alteração, nem no hemograma e nem nos exames complementares que a gente faz. Quando a gente avalia a resposta de uma leucemia, não basta olhar só o hemograma, a gente tem que olhar um pouco mais profundamente. Isso através de exames específicos, que a gente chama de exames genéticos, de exames moleculares. Então, a gente pode dizer, a partir dessa quantificação dessa alteração genética, quanto esse paciente tem, a gente pode dizer se esse paciente está em remissão e que grau de remissão esse paciente está. Então, ele pode ter respostas com um hemograma completamente normal e respostas profundas, em que você não detecta por nenhum método ou detecta quantidades muito pequenas das células tumorais. Quanto mais tempo esse paciente permanece em remissão, menor a chance dessa doença recair, dessa doença voltar, digamos assim. Existe um prazo médio dessa remissão? Quanto tempo dura essa remissão? Nas leucemias agudas, a gente usa como um prazo interessante, a gente costuma dizer para o paciente, olha, se essa resposta se mantiver depois de 5 anos de findado o tratamento, a gente pode acreditar que as chances de cura são bastante altas. Então, a gente tende a usar esse prazo de 5 anos, mas não quer dizer que não possa acontecer recaídas após esse prazo. Mas a gente sabe, por estatística, por acompanhamento de pacientes, por estudos randomizados, enfim, que esse prazo é muito difícil, uma leucemia aguda que após esse prazo de 5 anos recaia. Então, a gente usa bastante esse prazo de 5 anos. Lígia, a gente está chegando no final do podcast. Eu queria agradecer mais uma vez a você por ter aceito o convite. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre esse tema tão importante que é a leucemia. Então, na verdade, a leucemia é comum no dia a dia do hematologista. A gente sempre se assusta muito com a palavra. A leucemia é uma palavra que assusta, mas, assim, acredite que o tratamento existe, que a chance de você conseguir ser tratada e muito bem tratada, seja no sistema público, seja no sistema privado, você vai conseguir ser tratado e tem uma chance muito alta de ter excelentes respostas. Então, apesar do nome assustar, apesar de a gente ouvir falar pouco sobre o assunto, a gente precisa discutir esse assunto e, por isso, eu acho a relevância do tema. A gente só fica sabendo ou discutindo esse assunto quando alguma celebridade tem o problema e é muito bom quando as pessoas entendem que, olha, isso é uma doença que pode acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária e o importante é temos tratamento. Busque um bom médico, faça, obviamente, um acompanhamento, siga as orientações médicas. Normalmente vai ser um acompanhamento durante muitos e muitos anos da sua vida, talvez para o resto da sua vida, mas não tenha dúvida que existe tratamento e que você deve, obviamente, buscar essas opções terapêuticas. Lígia, muito obrigado. Foi muito bom ter conversado com você. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Lígia. É um prazer, tá? Obrigada.